Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso call mensal das áreas de renda variável e multimercados macro da XP Asset Management. Eu sou Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos de investimento da XP. E hoje, nesse bate-papo aí, que deve ter uma duração de 1 hora, estou com o Bruno Marques, co-gestor da estratégia multimercado macro, responsável pelos fundos XP Macro, XP Macro Plus, XP Macro Institucional, mais recentemente o XP Macro Juros Ativo, bem como todas as estratégias de previdência, como o XP Horizonte Macro e o XP Macro XP Seguros. Eu também estou aqui com o Thiago Junqueira, hoje representando o time de renda variável. Tivemos um pequeno imprevisto aqui do ponto de vista de agenda com o Marcos Peixoto, mas o Thiago Junqueira é o braço direito do Peixoto e vai representar aqui o time de renda variável da XP Asset Management, que lembrando, a gente tem os fundos XP Investor, FIA, XP Long Bias, XP Long Short, temos também o fundo XP Ações e o XP Dividendos, praticamente todos esses fechados para captação, bem como os mandatos de previdência também. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes hoje, gostaria de agradecer a presença também do Bruno Marques e do Thiago Junqueira, e do todo o time de distribuição da XP Asset e da XP Investimentos, que está aqui comigo nos bastidores, Felipe Manfredini, a Manuela Passini e a Camila Suertes. Gente, boa tarde, obrigado por participarem. Acho que algumas mensagens antes. A gente está acompanhando o botão de Q&A, então caso vocês tenham dúvidas, a gente está acompanhando e vamos introduzir essas perguntas à medida que elas cheguem para os palestrantes de hoje, o Bruno e o Thiago. Brunão, mês bastante emocionante. Tivemos aí alguns momentos mais de euforia, alguns momentos mais de um pouco de, não diria que pânico foi o que a gente viveu lá em março e abril, naturalmente, mas momentos um pouco mais tensos. Bolsa terminou o mês caindo 3,4%, tivemos uma abertura forte da curva de juros, ou seja, os investidores pedindo eventualmente mais prêmio na parte de juros longos de Brasil, principalmente. O dólar também sofreu bastante ao longo do mês, mas acabou tendo momentos de melhora, acabou estressando mais para o final e já melhorando um pouquinho nesse início de mês. A grande pauta que nos parece que tem direcionado os movimentos de mercado no Brasil, a gente parou muito de seguir o que está acontecendo lá fora. Se for olhar os principais indicadores, principalmente de bolsa lá fora, foi um mês muito bom. Foi um mês bom. Muito bom, tiveram outros meses também, foi um mês bom. No Brasil não foi verdade, o Brasil se descolou um pouco, e muito do que a gente tem ouvido falar da performance dos ativos brasileiros, renda fixa, câmbio e bolsa, tem a ver com o tema do fiscal. Acho que essa é a grande pauta que a gente tem visto hoje. Então, dado esse arcabouço aí, você pode discordar de tudo que eu falei até, mas dado esse arcabouço, como que vocês estão vendo as coisas? Lá fora, como vocês estão vendo as coisas aqui dentro? Qual é o overview macro de vocês para esse mês que a gente está entrando agora de setembro? Bom, excelente introdução, Lucas. Acho que você conseguiu resumir muito bem, acho que os temas mais relevantes. Gente, obrigado pela presença, boa tarde. Eu já vou pedir desculpa em antecipação, minha internet hoje não está boa, então qualquer coisa, se estiver ruim, eu vou cortar o vídeo aqui, mas já peço desculpas em antecipação. Bom, falando um pouco de cenário, Lucas, acho que você foi bem perfeito na tua colocação. A gente está vendo, foi um mês muito bom para os ativos externos, as bolsas como um todo foram muito bem, tecnologia como um todo nos Estados Unidos, assim, ganhos expressivos, mas a bolsa americana como um todo e as bolsas mundiais. O que a gente está vendo é uma continuação do movimento dos últimos meses, em que a gente vê uma recuperação das economias mais forte do que o mercado imaginava. Os dados continuam indicando que a economia está em franca recuperação. Se vai ser um V, se vai ser o símbolo da Nike, whatever. Mas a economia está recuperando muito mais forte do que o mundo imaginava.
Diferente de uma crise normal, em que o setor de serviços geralmente fica mais estável, porque as pessoas não deixam de consumir em crise cabeleireiro, serviços médicos, ir no cinema, etc. E o setor de consumo é o que mais sofre. Agora a gente está vendo o reverso. É uma crise em que o setor de consumo está muito bom e o setor de serviços está sofrendo por conta da gente estar preso ainda, da gente não estar circulando normalmente. A gente acha que isso vai se reverter, a gente imagina que agora nos próximos 2 meses a gente vai ter notícias muito positivas de vacinas, a gente tem entre 4 e 6 vacinas em estágio na fase terminal de teste, que é a fase 3. Tem várias indicações de que as vacinas são promissórias, mas a gente não sabe ainda. Os governos vêm se preparando para estar pronto para usar as vacinas quando de fato elas aparecerem. O governo americano já conseguiu garantir 400 milhões de doses, o governo brasileiro mais de 130 milhões de doses, então a gente vê os governos se preparando para isso. Então, nesse ambiente, os ativos continuaram se comportando muito bem, os bancos centrais continuam muito estimulativos, os governos continuam estimulando a parte fiscal, ninguém retirou seus pacotes fiscais. Muito pelo contrário, o Banco Central americano introduziu um novo conceito de average inflation targeting, né, de olhar para, ele não vai mais só olhar para a meta de inflação, para a inflação estar na meta, ele vai olhar que a inflação fique um tempo na meta para que na média a inflação convirja para a meta. Isso significa que vai demorar mais a subir os juros e isso acaba dando uma nova rodada de estímulo para as economias. Nesse ambiente as bolsas foram super bem, como você falou, o Brasil não foi tão bem. É normal, às vezes acontece esse descolamento. O que a gente está vendo agora, e aí você novamente então, foi super bem, a gente está vendo uma discussão muito grande do fiscal. Tá? O que está acontecendo? O que norteia essa discussão? O Brasil foi muito incisivo nos programas fiscais que nós fizemos. Foi um programa, a gente já falou isso algumas vezes, foram programas muito bem feitos. Você pode questionar se podia ser feito um pouco de um lado, um pouco de outro, um pouco melhor, um pouco pior, mas foi um programa que teve sucesso. E alguns, né? A gente teve principalmente o auxílio emergencial, que foi um pacote violento, foi muito, muito dinheiro. Assim, é tão violento que mesmo com essa pandemia a pobreza caiu no país. Fez um programa de preservação de emprego super positivo, mais de 14 milhões de empregos foram preservados na pandemia com esse programa. Então, isso tudo fez com que a nossa atividade tivesse uma performance muito melhor que todo mundo imaginava. Assim, lembrando que há 2, 3, 4 meses atrás era uma competição para ver quem tinha pior projeção de PIB no Brasil. As pessoas falavam de 8, 9, 10, 11, 12%. Parecia que ia chegar em 20% de queda em algum momento. E, de fato, provavelmente o nosso PIB vai cair em torno de 5%, 5,5%, com risco de ser melhor do que isso. Só para botar isso em perspectiva, isso é o mesmo patamar de queda esperado da economia americana, a economia mais dinâmica do mundo, que fez um pacote de alguns trilhões de dólares, que teve o Banco Central mais agressivo do mundo. Então, assim, só mostra como, a despeito de todas as críticas que alguém possa vir a ter, a gente vai acabar tendo um ano muito melhor do que todo mundo imaginava. A gente vai ser o melhor país emergente. O nosso peer comparável, que é o México, deve ter um PIB caindo na casa de 11%. A gente provavelmente vai ter um ano muito melhor que a maioria absoluta dos países europeus. Lembrando que eles entraram na crise antes, então saíram da crise antes também. Então, assim, isso é a parte boa. A parte ruim é que a gente já vinha de um cenário fiscal difícil e a gente fez um gasto muito forte esse ano. Então, a nossa situação fiscal está muito pior. A gente não pode mais se dar o luxo de simplesmente não fazer besteira. A gente tem que começar a corrigir o que a gente fez ao longo dos últimos anos, principalmente esse ano. A parte boa é que nenhum pacote que tenha sido aprovado até agora é open-ended, né? Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos também, a maioria dos pacotes ele vale até você votar de novo e acabar ele. O Brasil não. O Brasil, os programas todos acabam esse ano. Tá? Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que a gente tem que também discutir novas formas de melhorar a nossa dívida. Então, a gente tem que, provavelmente, fazer a reforma administrativa que o governo anunciou que vai mandar, tem que passar a PEC emergencial e por aí vai. De toda forma, os ativos brasileiros se premiaram bastante, tiveram bastante prêmio esse mês por conta dessa discussão de fiscal. Assim, em alguns momentos parecia que o governo não estava tão comprometido com isso. Nos últimos dias tem ficado cada vez mais claro, pelo menos na nossa visão, que isso não é verdade.
O Paulo Guedes tem saído muito forte. O orçamento enviado foi um orçamento que respeitou o teto. O presidente se comprometeu a mandar uma reforma administrativa, ainda que não seja a reforma administrativa ideal, já é um começo. Então, a gente vê sinalizações mais construtivas desse lado. O que não quer dizer que a situação esteja fácil, a gente entende que tem bastante dúvida. Mas, no geral, a gente continua só, então, finalizando aqui a minha parte e devolvendo a bola para você, Lucas, assim, a gente vê uma atividade mais construtiva no Brasil. A gente acha que a gente tem um PIB de 5,5% de queda, mas acho que pode ser um pouco melhor do que isso. A gente acha que foi tanto dinheiro injetado na economia que isso gerou um consumo muito grande. Você vê, por exemplo, material de construção sobe a 20% ao ano. Não é 20% do pior momento, é 20% em relação ao ano passado. Falta madeira para construção, por exemplo. Então, foi tanto dinheiro que foi injetado e para uma classe que estruturalmente consome tudo que recebe, mas que dessa vez gerou uma poupança muito grande. Então, a gente acha que vai gerar consumo ainda ao longo do ano que vem. Então, a gente está um pouco mais otimista com a atividade, sim. Nesse ambiente, a gente não vê o Banco Central caindo mais os juros, a gente acha que o Banco Central para em torno de 2%. O próprio Banco Central admite que, olhando para a regra de Taylor, ele deveria cair mais os juros, porque a inflação não está na meta nem esse ano, nem ano que vem, principalmente. Mas ele entende que a gente provavelmente chegou no que eles chamam de effective lower bound, que é o limite aonde a gente consegue ir sem afetar questões de estabilidade financeira e por aí vai. O Banco Central tem uma preocupação muito grande com o fluxo para poupança, por exemplo. O fluxo para poupança no mês passado foi de 100 bilhões de reais, que é 4 vezes o melhor fluxo até então. Os fundos de renda fixa estão um pouco competitivos nesse ambiente. Então, enfim, tem questões de estabilidade financeira envolvida. Para complementar essa incapacidade de cair mais o juro, o Banco Central introduziu um conceito novo no Brasil, que é o conceito de forward guidance, que é um conceito já utilizado amplamente lá fora, e que o Banco Central basicamente diz o seguinte: bom, a gente não pode mais cair os juros do que a gente gostaria, o que significa que a gente, para contrabalancear isso, a gente vai demorar mais a subir os juros do que deveria ser esperado. Então, nesse ambiente, a gente imagina que os juros continuam baixos durante um bom tempo, a gente não vê o Banco Central subindo os juros até o final do ano que vem, então a gente continua vendo um cenário de atividade positiva, com os juros baixos, e os riscos latentes do fiscal, mas que a gente está um pouco mais otimista no curto prazo. Acho que, assim, grandes tópicos, acho que é um pouco isso, Lucas. Perfeito. Eu vou voltar depois com as provocações. Chegaram algumas provocações bem legais no Q&A, inclusive. Em breve eu volto com elas, mas antes de endereçá-las, Junqueira, bem-vindo pela primeira participação sua no nosso call mensal. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Algumas perguntas que chegaram, alguns temas que foram levantados até na pauta que o Bruno falou sobre Brasil, principalmente. Olhando o mundo, mas olhando o Brasil, é que essa bazuca, nem justo falar bazuca, esse canhão de liquidez e de estímulos colocados em economias centrais, Estados Unidos, por exemplo, mas como bem pontuou, bastante direcionado para Brasil também, o governo, de fato, com um programa de auxílio emergencial, injetando bastante liquidez, injetando renda, e ele trouxe esse dado curioso de que hoje a pobreza é menor do que era antes da crise, e isso talvez seja uma das pautas que a gente possa discutir sobre a questão fiscal em função exatamente desse ponto. Mas o que eu queria levantar para você era mais o seguinte: bolsa é um ativo de risco que talvez tenha tido, fora talvez a renda fixa muito curta, tenha tido o melhor desempenho no Brasil desde que a gente teve a queda dos mercados provocados pelo Covid. A gente acabou voltando bastante, mas nos últimos um mês e meio aí, a bolsa está completamente estacionada, flerta com 105 mil pontos, flerta com 100, bate ali um pouquinho embaixo, por aí vai, mas fica naquele intervalo, por assim dizer. Como que vocês veem isso dentro da estratégia de renda variável da Asset? Que tipo de setores vocês gostam mais e que vocês acham que se beneficiam do que a gente está vivendo? Eu sei que vocês são muito bottom-up, mas
como que vocês veem isso no cenário de uma maneira geral, e quais setores vocês acham que se beneficiam, eventualmente quais setores vocês veem com um pouco mais de preocupação dentro aí do time de vocês. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Sempre uma honra falar junto com o Bruno Marques. Até difícil falar de cenário depois que ele falou, né? Mas, enfim. Lucas, é verdade, o Ibov está aí, voltou bem, e nos últimos meses podemos dizer que está tradando de lado, né? Num range bem específico, ali entre 100 e 105. A verdade é que o Ibov é um índice bem difícil de você avaliar, né? Tem uma parcela muito grande de commodities, uma parcela muito grande de bancos, e acontece que nos últimos 3 meses, empresas do varejo em geral, principalmente e-commerce, andaram muito bem, fazendo até highs históricos. Por outro lado, outros setores não acompanharam. Então, a gente está com a sensação de que o pior já passou, pelo menos em termos de demanda, né? O Corona Voucher, como é conhecido, funcionou, as pessoas estão comprando, estão consumindo, mas alguns setores não voltaram desse low, né? Que é o caso de bancos, que até voltou, mas assim, o que está precificado hoje, né, com o Bradesco aí a 1,2 vezes de book value, ainda está precificado um cenário de caos. Então, por que a gente continua animado, continua, né, sempre, por exemplo, no long bias, continua 100% comprado? Porque a gente acha que tem muito setor ainda com valor, que tem uma simetria muito boa, né? Bradesco, que se cai mais 20% aí, mais ou menos, está abaixo de book value. Então, assim, que seria o cenário do caos, do caos, do caos. Então, a gente acha que ainda tem muita coisa boa. Uma análise muito boa que eu gosto de fazer aqui, a gente mede muito o nosso direcional de acordo com os calls dos analistas. Quando tem pouco call, a gente vê que tem muita coisa cara, né? Hoje, a gente está com caixa faltando. Então, assim, os analistas continuam vendo muito valor em algumas companhias, assimetrias muito boas em alguns setores, e por isso, junto disso, né, juntando com todo o cenário que o Bruno Marques falou, de juros baixos, atividade boa, dá uma confiança que essa bolsa pode tradear em níveis maiores. Legal. Eu vou aproveitar que você já falou uma palavra mágica aqui, bancos. Bancos foi uma temática que, inclusive, o Peixoto falou no último call, que ele participou na Expert, quem conseguiu acompanhar, do painel Stock Pickers no último dia com o Duda Docan e com a Sara Delfim da Dália, no qual a discussão foi muito... grande parte da discussão foi centrada em bancos, no qual eles acabavam, o Duda e a Sara em conjunto versus o Peixoto, de que a discussão do estrutural contra o conjuntural. E também é uma discussão que a gente teve no último call mensal do furtado do XP Long Term. Então é um assunto que eu gosto de mencionar porque é um assunto que está em discussão, está quente. Qual que é a minha provocação aqui? A gente tem toda essa questão da disrupção financeira, fintechs, bancos digitais, aos poucos atacando as tendências de longo prazo dos bancos. Ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, a carteira de crédito ainda bastante machucada, principalmente pela remarcação natural que houve em função de toda essa crise que a gente tem impactando pequenas, médias empresas, impactando a pessoa física. Quanto do componente, o quão vale hoje a mais na ótica de vocês ter esse componente de conjuntura versus o componente de estrutura? E você mencionou o Bradesco. Esse é o papel que vocês têm hoje de bancos? Como que funciona a exposição de vocês nessa classe? Beleza, bela discussão que tá no momento, né? No caso dos bancos, sim, eu acho que eu assisti a live, né, da Sara e do Peixoto,
Eles têm um ponto, assim, eu concordo com ele, e aí quando eu digo que são os contrabancos, que é a Sara e o Duda, eu entendo a visão deles, que vai ser muito difícil daqui a 5, 10 anos os bancos manterem o crescimento que a gente vem vendo. Mas eu acho que no curto, médio prazo, dado toda a gordura que os bancos têm para cortar nas despesas, né? E aí você pode entrar em fechamento de agência, enfim, tem uma série de despesas que os bancos têm. Eles têm uma gordura para manter esse crescimento pelo menos por mais 5 anos. E aí o que a gente vê hoje no preço de tela, né, do mercado é um setor que está precificado na pior condição, como se fosse já não fosse mais crescer, né? E sendo que assim os bancos já fizeram todas as provisões, então assim já tá o cenário de caos, cara, já está praticamente precificado. E aí volta na questão que a gente acha que tem growth para os próximos 5 anos, 5 anos aí. Enfim, a gordura é muito grande. Eu concordo que os FIIs, né, a receita de FIIs tem tudo para contrair nos próximos anos. Mas os bancos têm outras opções para manter esse growth por mais um tempo. E aí, falando de cavalo, hoje a gente está em Bradesco, BBAS, acho que e Banco do Brasil. Bradesco é um pouco do que eu já falei, está 1,2 vezes book, então a gente acha que é uma simetria muito boa. Então, assim, ainda é um call de valuation, mas ao mesmo tempo a gente acha que tem triggers nesse curto prazo, que são as revisões para 2021 que os sell sides estão exagerando muito, na nossa opinião. E Banco do Brasil, acho que o Peixe já deve ter falado bastante aí nos últimos meses, é um dos nossos principais cavalos. Enfim, também valuation muito barato e com uma carteira muito mais defensiva do que o Bradesco. Então, o Banco do Brasil já não tem a mesma carteira quando, né, teve todos os problemas lá do impeachment com a Dilma. Então, dá uma confiança muito grande. Assim, é uma simetria realmente que eu acho que hoje a gente não vê na Bolsa. Perfeito. Boa. Obrigado. Eu vou voltar agora para o Bruno. Bruno, não sei se está me ouvindo. Boa. Sim, senhor. Eu queria endereçar uma pergunta que chegou aqui no nosso chat logo no início e que é uma preocupação talvez que muita gente tenha, que você levantou um ponto legal, que hoje a pobreza é menor do que era antes do Covid em função de todos os estímulos que aconteceram. Mas, salvo um desarranjo fiscal muito grosseiro, isso vai eventualmente reduzir, ou acabar, já não sei mais com todas essas discussões, mas reduzir. O que a gente pode esperar olhando para frente, talvez não para 2020, mas 2021, 2022, sobre o que seria a economia pós-auxílio emergencial? Acho que talvez seja uma preocupação de muita gente hoje. Não, perfeito. Essa é uma questão que a gente se debate bastante. Como você falou, a gente vai ter um fiscal cliff, né? Vai ter um precipício de renda quando acabar o auxílio emergencial. Mesmo com uma elevação forte do desemprego esse ano, a massa salarial, né, que é o total de pessoas empregadas, vezes ponderando pela rentabilidade de cada um, pelo salário, mais transferências, não cai esse ano, né, por conta do auxílio emergencial. E aí começa a cair ano que vem, com o fim do auxílio. O governo está tentando fazer o tal do programa Renda Brasil, que tem limitações claras e não vai ser nem perto de, sei lá, não vai dar 1/10 do auxílio emergencial a mais. Então a gente sim vai ter um choque na renda da população como um todo. Por outro lado, e é essa parte que é importante, o auxílio emergencial não está sendo gasto em sua integralidade. A gente tem uma certa dificuldade de ver qual o tamanho da poupança das famílias, né, hoje em dia, mas fazendo uma analogia, uma medida simples, a gente olha de duas formas, na verdade. A primeira forma, mais simplória, é olhar a captação para a poupança. Tá? Por que a captação para a poupança? Porque as pessoas geralmente recebem os recursos na Caixa Econômica Federal, via caderneta de poupança.
e natural é de se imaginar que uma parte continue lá. Então, a captação da cadeia de poupança é muito, 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 muito forte. Mas, como eu falei antes, tem uma parte disso que pode ser fluxo vindo de fundos de renda fixa, porque os fundos de renda fixa estão pouco competitivos, alguns fundos de renda fixa estão pouco competitivos em relação à poupança, dado o nível do CDI. A outra forma, e a gente fez esse estudo, é pegar o consumo, tá? Total da economia, pegar a massa salarial efetiva, ou seja, a massa salarial não expandida, que é as pessoas que estão empregadas vezes o salário dessas pessoas, e somar a renda emergencial. Tá? Isso vai dar tudo que as pessoas receberam naquele período, tá? Uma estimativa grosseira, menos o que foi consumido. A diferença se aproxima do que as pessoas pouparam. A gente encontra números bem grandes de poupança, o que é razoável. Assim, as pessoas têm medo de ficarem desempregadas e não vão consumir 100% do auxílio emergencial. Então, tem um spillover de dinheiro muito grande para o ano que vem. As pessoas ainda têm muita reserva para queimar ao longo do ano que vem. Com a economia voltando, perdão, com a economia voltando, as pessoas vão voltar a consumir. Então, a gente acha que isso aí está relativamente tranquilo na palavra, mas a gente não vê um impacto tão grande assim. A gente não acha que vai ter uma desaceleração forte na economia por conta disso. A gente acha que o PIB ano que vem é pelo menos 3,5%, com chance de ser 4%. Boa. Tem uma provocação agora, saindo da nossa bolha brasileira aqui, indo para uma temática global que talvez não esteja sendo tão discutido quanto era de se esperar. É que esse ano é ano de eleição americana, a gente já está na primeira semana de setembro e estamos bastante encaminhados em relação a isso. Assim, como que a gente pode, de alguma maneira, imaginar que isso possa impactar o mercado, que isso possa, de alguma maneira, trazer até impactos para os ativos de risco locais brasileiros? E qual a visão de vocês? O que vocês têm estudado? O que vocês têm escutado? Eu sei que, por filosofia, o XP Macro não faz apostas binárias em eleições, porque realmente é um coin toss, jogar uma moeda para cima e cair caro coroa. Mas, naturalmente, tudo que vocês têm de investimento, obviamente, é impactado porque é uma temática macro. Como que vocês enxergam esse evento que está cada vez mais perto? Bom, Lucas, como você falou, é um tema muito relevante, do qual é muito difícil ter uma opinião, né? Uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos é não achar que a gente tem vantagem comparativa em análise política, né? Ninguém tem. Tendo dito isso, se me permite discordar um pouco de você, o mercado está muito atento a isso. Quando a gente olha a curva de volatilidade das bolsas americanas, né, você tem a volatilidade implícita nas opções e você tem uma curva temporal dessa volatilidade, né? Tem as opções para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e cada prazo desse tem uma curva de volatilidade implícita. Quando você olha essa curva, os meses de outubro, novembro, dezembro são substancialmente mais altos que os outros e são substancialmente mais altos do que outros períodos de eleição. Então, o mercado já precifica, já cobra algum prêmio disso, um prêmio maior do que foi em outras eleições no passado, inclusive. Por que a gente está um pouco menos preocupado com essa eleição? Tá? Porque a gente acha que vamos lá, dividido entre 2 cenários, tem o cenário do Biden ganhar, em que ele ganhe o Senado. Dividindo a árvore em dois troncos, né? O primeiro tronco é o Biden ganhando. O Biden ganhando, em que os democratas ganham o Senado, pode ser um pouco pior para o mercado, porque ele pode reverter uma parte dos impostos que foram liberados para as empresas ao longo de 2017 e por aí vai. Mas a gente acha que esse é um cenário bem pouco provável. Tudo mais constante, se o Biden ganhar, ele não deveria levar o Senado,
Ou seja, isso que seria o grande impacto negativo não viria. Por outro lado, o Trump ganhando é mais do mesmo. Outra parte do tronco não é mais do mesmo, é o que a gente viveu ao longo dos últimos anos. Tem uma discussão que ele pode ser mais duro com a China do que foi no passado, dado que ele já não tem a preocupação com ser reeleito. Sim, eu acho uma discussão válida, mas a gente viveu com a China, com essa guerra comercial dos Estados Unidos e China nos últimos 4 anos e estamos aí onde estamos, a Bolsa Americana nos raios. Então não acho que seja grande preocupação. A grande preocupação, que é uma coisa que a gente não viveu, e que por isso que essas volatilidades das opções estão tão mais elevadas, é um cenário em que a eleição seja contestada, que o resultado demore a sair e que seja contestado. Essa é uma preocupação que a gente tem. Como o mercado reagiria com esse tipo de incerteza, se o Trump pode não aceitar uma derrota, ou o Biden não aceitar uma derrota, enfim. Tem questionamentos aí acho que é um pouco mais complexo. Mas, de toda forma, é diferente de uma eleição claramente binária, como a gente já teve no Brasil no passado. A gente já teve eleições no Brasil que claramente um candidato seria destruidor para a economia e outro não. Você pode até gostar ou não do candidato, mas tinha esse impacto. Lá não está rolando isso agora, né? A gente não vê isso acontecendo. Então, não acho que o mercado deveria se premiar muito por conta disso. Boa, perfeito. Eu vou voltar agora para o Junqueira. O Bruno falou uma palavra mágica aqui, que é China. Guerra comercial, China. Agora focando em China e todo, assim, China historicamente tem sido um driver de valorização, por exemplo, de ativos como o minério de ferro. E uma das principais posições hoje dos fundos de renda variável da XP Asset, até muito maior, pelo que eu entendi, do que a discussão até de bancos, é Vale. Vale está em patamares bastante superiores, inclusive, pré-Covid. Obviamente, a gente entende que seja uma empresa bastante dolarizada, mas como que vocês enxergam esse ativo? Como que vocês veem valor nisso? E como que justifica esse ativo nesse preço atual que a gente vê? E falando de Vale, eu gostaria depois que você comentasse um pouquinho das demais posições principais posições que vocês carregam na carteira dos fundos de renda variável. Beleza. Lucas, também, se a gente olhar realmente só o preço do ativo, a gente vai achar que Vale tá cara, dado que fez high histórico no meio dessa pandemia. Mas a verdade é que o minério de ferro está em highs históricos. O dólar também muito forte, né? Então, para qualquer exportação é bom. E aí, quando você analisa a Vale contra os seus peers globais, a Vale ainda opera com desconto em múltiplo muito grande, né? Muita gente falava que essa correção do múltiplo poderia vir quando anunciasse a política de dividendos. Não veio. E veio a política, né? Não veio a correção. Esse mês, tudo indica que a Vale vai anunciar o dividendos extraordinário. Muita gente acha que essa correção vem agora em setembro com esse anúncio. Mas a nossa posição aqui de Vale não é nem se a gente acredita ou não que essa política de dividendos extraordinário vem esse mês, mas é que os dados que a gente acompanha da China, de demanda de commodities e tudo mais, de atividade interna, são muito fortes, muito fortes. Então, assim, apesar de ter um desconforto, não com o preço de Vale, mas com o preço de minério de ferro, os números da China sustentam. Então, e dado todo o desconto que a Vale tem para os peers, para a gente faz total sentido. Tanto no long buys, a gente tem uma posição extra, digamos assim, de Vale, que é a Vale contra Rio Tinto. A gente acha que assim, não se justifica mais esse desconto. Então, apesar do preço estar no high, a gente tem um conforto com o Vale. Sobre as principais posições do fundo, enfim, tem Bradesco e Banco do Brasil, que juntos se tornam uma posição bem relevante, né? Banco do Brasil por si só já então acho que a gente já falou um pouco sobre bancos aqui. Vi que tinha uma pergunta questionando sobre a digitalização que acontece, né, nas fintechs, enfim, roubando os FIIs do banco já
não justificam toda essa má performance dos bancos. Então, assim, só para justificar que é mais ou menos o que eu falei. A gente acha que sim, que os FIIs de receita vão se deteriorar, né, no longo prazo, mas a gente acha que os bancos ainda têm uma gordura para enfrentar essa digitalização, cortando custo, para manter esse growth. Enfim, é mais ou menos isso. Então, realmente, essa digitalização ocorre, mas a gordura sustenta a assimetria que a gente enxerga no setor. E aí, enfim, tem Qualicorp, que a gente segue super animado. Esse mês eles anunciaram uma parceria com a Intermédicas, então já demonstra que o novo management da companhia tem interesse em novas parcerias para aumentar o número de vidas, enfim. Acho que o case mudou pouco, mas, enfim, essa parceria foi muito bem vista pelo mercado, porque já mostra o DNA do novo management da Redditor. Temos uma posição grande de Eletrobras, que, enfim, quem acompanha mais os single names no detalhe viu a vol que foi no papel esse mês. Enfim, ruídos sobre privatização, capitalização. A gente segue mega animado, provavelmente vai começar no Senado, o que a gente acha que é bom, porque é onde deve demorar mais para passar. Inclusive, o possível relator do projeto de lei é da oposição, o que a gente acha bom, porque ele já vai, enfim, costurar de uma forma que possa ser aceita, inclusive, para a oposição. E a gente tem a Via Varejo, né? A Via Varejo segue ganhando market share dos grandes concorrentes, né? Ela continua com volumes de venda bem altos. Eu vi esse número ontem, bem legal, que a Via Varejo, desde que o Roberto, né, o novo management, assumiu em julho, agosto do ano passado, é a empresa que ganha mais market share. Então, assim, não sei se a gente vai ter um ganhador final daqui a 10 anos nessa competição de e-commerce. Não sei se vai ser a Via Varejo, mas eu acho que a Via Varejo, com o trabalho que vem sendo feito e nesse pouco tempo, tem muito market share a ganhar ainda. E aí depois, se vai ter só um vencedor, eu acho que é uma discussão para daqui a 2, 3 anos. Acho que o desconto de múltiplo GMV, né, EV/GMV, que a Via Varejo opera frente B2W e Magalu ainda não se justifica. Por isso que ainda dá um conforto bem grande de estar comprado no papel. Boa, perfeito. Voltando agora para o Bruno, e já pegando uma das perguntas aqui e vinculando também com o portfólio de vocês. Chegou uma pergunta um pouquinho sobre mercados emergentes. Eu sei que vocês não sempre, obviamente, mas nos últimos tempos carregaram algumas posições aplicadas em juros no México. Acho que ao contrário do Brasil, como você mencionou, que houve um verdadeiro canhão, enxurrada de dinheiro em termos de auxílios emergenciais, o México talvez não tenha feito a mesma coisa e que o PIB lá tende a ser infinitamente pior do que o PIB brasileiro de curto prazo. Como que você vê isso? Vocês mantêm essa posição aplicada em juros do mexicano? E após você falar um pouquinho isso, você pode mostrar para a gente um pouquinho como que está o portfólio do XP Macro? Perfeito, Lucas. Você levantou um tema que a gente acompanha já há algum tempo. A gente, na verdade, estava um pouco mais zerado em México nos últimos 45 dias. A gente tinha diminuído bem a posição. A gente estava carregando uma posição um pouco maior em Chile. De umas 2 semanas para cá, a gente zerou a posição de Chile, que andou super bem. O México, a taxa de juros lá abriu um pouquinho, o Banco Central lá foi um pouco mais rock e a inflação foi um pouco pior. E a gente aproveitou essa alta das taxas de juros lá para aumentar e hoje temos uma posição relevante novamente. A gente tem uma posição relevante em México, principalmente em até 1 ano, principalmente, alguma coisa de 2 anos. A gente acha, como você falou, é um país que não fez literalmente nada na parte fiscal, a atividade vai ser catastrófica lá. Por outro lado, a inflação ainda permanece desafiadora, ainda é um desafio. Contudo, como a moeda tem se comportado super bem, a gente acha que é uma questão temporária e que o Banxico deve continuar caindo ao longo até o meados do ano que vem.
Lembrando que no ano que vem muda a composição do board, é um board que deve ser um pouco mais dovish do que é hoje em dia. Então a gente segue animado com essa posição, ainda que tenha performado já bastante ao longo dos últimos meses. Falando um pouco mais de posição como um todo, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, dado o meu cenário que eu acabei de falar, que a gente tem uma posição grande comprada em bolsa. O que a gente veio fazendo ao longo dos últimos um mês e meio, a gente veio diminuindo as posições em bolsas internacionais. A gente literalmente zerou a posição comprada em bolsa europeia, muito porque o euro, como andou muito fortemente, pode atrapalhar um pouco, mas principalmente porque você voltou a ter, dado a Europa ter sido tão aumentado tanto a mobilidade lá, os casos de coronavírus voltaram bastante. Então você vê Espanha e França, por exemplo, já estão acima, já tem mais casos hoje do que tiveram no pior momento. Então a gente zerou a posição em bolsa europeia. Ao longo do último mês aí, como a bolsa aqui, como a gente vem falando, a bolsa aqui performou muito pior que a bolsa americana. A gente veio diminuindo bem a posição em bolsa americana e aumentando a posição em bolsa no Brasil, ainda que liquidamente a gente mantenha basicamente a mesma alocação como um todo em renda variável, a gente aumentou nossa alocação em renda variável no Brasil. Como o Thiago falou, a gente acha muito assimétrico. Olhando em termos de macro, num cenário de juros baixos, com crescimento e que o fiscal não estoure, que é o nosso cenário, a gente acha a bolsa muito assimétrica. Olhando para preço, você vê as grandes ações da bolsa muito assimétricas, como o Thiago falou, você olha os bancos, estão dando na casa de 1,2 book, quer dizer que o banco não consegue entregar um pouco mais que o CDI ao longo dos próximos anos. Você vê Vale dando um free cash flow de yield de 15% real. Enfim, parece muito barato. Olhando para o earnings yield da bolsa, é muito barato. Então, assim, a gente acha a bolsa bastante assimétrica. A gente entende que tem um risco relevante de fiscal, a gente acha que esse risco não se materializa, mas até por isso a gente, para conseguir carregar uma posição um pouco maior, a gente voltou a comprar dólar contra real, a gente estava zerado nos últimos 2 meses, voltamos a comprar aí perto de 5,40. Não é uma posição gigante, é uma posição, como eu gosto de falar, simplesmente para eu conseguir dormir, sabendo que se acontecer alguma desgraça, a gente, pelo menos uma proteção a gente tem. A posição de juros, que a gente tinha zerado a parte de juros reais, desculpa, a gente vem mantendo a posição aplicada em juros reais há muito tempo, a gente continua gostando muito dessa posição. A gente tinha zerado a posição em juros nominais, né? Tinha zerado a posição em DI, e na última semana a gente voltou a aplicar um pouquinho. Pela primeira vez em muito tempo, inclusive eu vi alguém perguntando aí, a gente começou a aplicar um DI um pouco mais longo. A gente teve tomado em DI janeiro 25 ao longo desse ano e com essa alta aí para perto de 6% de janeiro 25, a gente acha assimétrico também. Então a gente aplicou um pouquinho de DI mais longo, é uma posição um pouco mais tática, não é uma posição estrutural. Eu não consigo dizer estruturalmente que é maravilhoso ficar longo, aplicado em juros longos no Brasil, mas eu acho que o preço é muito, muito convidativo. Além disso, a gente vinha carregando uma posição aplicada em CDS do Brasil, que a gente aplicou quando estava no 350, quando chegou no 200 a gente zerou, e agora a gente virou a mão e está um pouco tomado em CDS do Brasil. O CDS do Brasil foi o ativo que melhor se comportou do Brasil nos últimos 45 dias. Então, novamente, não que a gente esteja negativo, mas é uma aposta, é uma proteção muito barata para um cenário pior que possa surgir. A outra posição que a gente vem montando é uma posição ainda incipiente, não tanto tamanho que eu gostaria, uma posição tomada em juros longos nos Estados Unidos. Não é que a gente esteja achando que vai abrir os juros, tá? Só deixa eu explicar um pouco essa posição. É uma posição que na minha cabeça é uma simetria muito grande, tá? Eu acho que o mercado precifica pouco o cenário de dar tudo certo. O que eu chamo de dar tudo certo? O Fed deixou claro para todo mundo que ele não vai subir os juros, mesmo quando a inflação voltar. Ele vai ficar behind the curve, só vai subir os juros lá na frente. Isso, naturalmente, seria de imaginar que gere mais inflação. E, de fato, a gente está vendo isso. Nas expectativas de inflação implícita nos títulos do governo americano, a inflação tem subido. Por outro lado, a gente imagina que pode acontecer o que o Larry Summers chamou de efeito segunda-feira, quando a vacina aparecer. O que significa isso? Significa que, normalmente, na nossa vida normal, a economia para no final de semana e volta na segunda. Ela faz um U.
é como se você ligasse a chavinha da economia de novo. A gente acha que tem um cenário que, chegando a vacina, a economia volte para o old normal, para o antigo normal, que não tenha nada diferente do que teve no passado. E aí, ao mesmo tempo, você está tendo um mega estímulo fiscal, um mega estímulo monetário, com o Fed falando que não sobe juros, e no meio do caminho, algumas empresas e serviços, etc., quebraram. Então, a gente pode ter alguma restrição de oferta. Então, ainda que não seja meu cenário principal, eu não acho um cenário de baixa probabilidade a gente ver um pipoco de inflação no mundo. Então, para isso, a gente está começando a tomar juros longos nos Estados Unidos. A gente acha que não é, novamente, é muito mais pela assimetria do que por core cenário. A gente acha que compõe muito bem no nosso portfólio hoje em dia. Então, basicamente, só long story short, tá? Fazendo um wrap-up de tudo. Grande alocação comprada em bolsa, uma alocação relevante em juros reais, uma alocação um pouco menor em juros reais, nominais, e essas outras alocações menores que eu falei, um pouco comprada em dólar, um pouco tomada em CDS, um pouco tomada em juros dos Estados Unidos, uma posição relevante também aplicada em juros no México. Acho que é isso, Lucas. Boa, perfeito. Gente, eu queria agradecer pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em fazer esse call novamente. Queria refrisar que a gravação junto com o resumo vai estar disponível até hoje, mais ou menos meia-noite. Eu prometo que hoje, mas não consigo prometer o horário, na plataforma www.conteúdos.xpi.com.br, na seção de fundos de investimento. Vocês vão conseguir tanto ouvir novamente o call, como pegar um resumo para quem quiser ter alguns bullet points sobre o call. Queria naturalmente passar a bola, antes de passar a bola para vocês darem as considerações finais, tanto o Junqueira quanto o Bruno, queria reforçar aí que apesar de todo o mercado ruim, de fato, que a gente teve ao longo do mês de agosto, os fundos macro seguraram super bem e consolidaram essa volta que a gente tem observado super forte aí ao longo desde abril, maio, junho, julho, nos fundos. Todos os mandatos da família macro conseguiram segurar super bem, se destacando entre a indústria. Acho que um ponto importante, o Macro Plus, que é o fundo de mais alta vol, mesmo com toda essa crise, já está entregando algo em torno de CDI mais 5 nos últimos 12 meses. Lembrando que o objetivo dele é entregar CDI mais 10. E a gente está super confiante de que a gente vai conseguir, nas janelas, olhando para frente, voltar a entregar esse retorno. Acho que é o grande foco. O time, a gente tem algumas novidades para contar para vocês em breve, então em breve a gente vai soltar algumas novidades para vocês na semana que vem, bem legais em relação a isso, inclusive. E também os fundos de renda variável da XP Asset, mesmo com queda de quase 4% na bolsa, o stock picking funcionou muito bem, o long bias terminou o mês bem, o Investor terminou o mês bem, batendo o Ibovespa, ambos, o que mostra que de fato a gestão ativa gera resultado. Também os fundos continuam no processo muito bom de recuperar todo o drawdown que a gente viu nos últimos meses, e não tem nem dúvida que a gente tem toda a confiança de que isso vai, no longo prazo, voltar a gerar resultados bem positivos. Todo mundo vai ficar feliz com isso, com performance olhando para frente. E gostaria de passar aí, eventualmente, Junqueira, queria dar as suas mensagens finais, depois eu passo para o Bruno. Claro. Até antes de dar, o Thiago Gentil fez uma pergunta sobre Marfrig e JBS. Marfrig também é uma das nossas principais posições. A gente reduziu, né, depois do resultado. Enfim, o resultado confirmou as nossas expectativas de geração, né, o EBITDA muito forte, de 3,9, quase 25% do market cap. BIF US e BIF da América do Sul explodiu como a gente esperava, tanto em margem quanto volume, enfim. E aí, respondendo a pergunta por que JBS não anda, eu também não sei. Não sei mesmo, assim. A empresa continua forte, enfim, igual o setor, né? Resultado bom, mas, enfim, não está andando. Eu acho que não é questão do BNDES, que nem você perguntou ali. Eu acho que esse overhang o mercado não tem, porque não acha que vem nesse curto prazo. Pelo menos as últimas vezes que a gente viu o BNDES vindo ao mercado, ele veio quase no high histórico do valor da ação.
do preço da ação. Então, assim, a JBS não está perto. Então, eu acho que não vem agora. Mas, enfim, e acho que não é o motivo que está sofrendo a ação. E aí, outro fato, né, relevante do mês, que eu queria compartilhar com vocês, que a gente zerou nossa posição em Sanepar depois de 4 anos. Na verdade, a gente já tinha como meta, em junho de 2020, rever a posição, dado a revisão de tarifa que aconteceria no segundo trimestre de 2021. A gente tinha medo, enfim, coisas políticas. E dado esse medo que a gente tinha por conta do político e somado à crise hídrica que vive o estado do Paraná, a gente optou por zerar a posição. Tirando isso, com esse caixa a gente fez uma posição em Usiminas, baseado no metal spread, que comparado com lá fora a gente achou que aqui o preço do aço tinha que andar internamente, e isso com a demanda em baixa, estoque em baixa, a gente achou que era um cenário bem favorável logo para setembro, e é mais ou menos o que a gente viu na última semana. As ações da Usiminas estão performando super bem, já confirmando o início dessa tese. E, enfim, eu acho que foi falado de tudo um pouco aí durante o call, por que a gente continua animado, 100% comprado. A gente tinha um hedge que venceu na última semana de agosto, que era em Nasdaq. Continuamos procurando um hedge barato para compor o portfólio. Não estamos achando, acho que como o Bruno falou, as vols das eleições americanas já estão altas e dada a volatilidade que a gente vem vendo no mercado, assim, as vols de single name dos índices está tudo alto. Então, assim, não está fácil achar um hedge, mas podem ter certeza que a gente está sempre à procura. Obrigado, qualquer coisa estamos à disposição. Boa, obrigado, Junqueira. Bruno? Bom, só, Lucas, se me permite, respondendo as últimas perguntas que eu vi aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que não ficou. Perguntaram sobre a parte longa da curva. Eu concordo, eu acho excessivamente premiado para a nossa situação atual. Eu acho que tem duas coisas impactando principalmente a curva. Um é o prêmio de risco fiscal e 2 são a necessidade de rolagem do tesouro, que é muito grande. E a gente aproveitou isso recentemente para aplicar um pouquinho de juros não tão longo, mas intermediário, para janeiro 25. Ainda assim, eu admito que é uma posição complexa. Perguntaram sobre inflação. É um medo que eu tenho, sendo bem sincero. Não é o meu cenário, tá? Eu não acho que a inflação vai voltar, mas é um cenário que eu acho provável e eu tenho dificuldade de atribuir a probabilidade para esse cenário. A gente nunca pensa no mundo como uma coisa pontual. Eu acho que é isso e acabou. A gente tenta pensar num escopo de cenários possíveis e as probabilidades que a gente atribui a cada cenário. É difícil, na minha concepção, atribuir a probabilidade de uma alta de inflação. Tá? Eu não acho que seja baixo, mas eu não sei dizer quanto é. Por isso, a gente tem tentado montar o portfólio de uma forma que a gente não se prejudique com uma alta de inflação. Então, a gente tem optado por ter alocações maiores em juros via juros reais, ou seja, via NTNB, porque a gente se protege, se a inflação subir, a gente ganha. A gente tem começado a montar um hedge de treasury, porque a gente é tomado de juros lá fora, porque a gente acha que se acontecer, a gente se protege nisso. Então, não é um cenário que a gente quer apostar, né, mas é um cenário que a gente quer se proteger. Acho que, se eu não me engano, acho que essas foram as principais dúvidas. Se sobrou alguma coisa, gente, por favor, mande por e-mail ou WhatsApp para o Lucas. Eu fico 100% à vontade, 100% confortável para responder depois. Só reforçar que quaisquer dúvidas não respondidas, mandem por gentileza para ri@xpasset.com.br. Ou pode mandar para o WhatsApp que ele gosta. Reforçando o que o Lucas falou há pouco, a gente vai ter novidades muito legais semana que vem. A gente está reforçando o time, trazendo gente. Fico nervoso, com vontade de falar para vocês, porque é gente muito boa. Acho que é um momento importante para a gente mostrar que a gente está investindo ainda mais no fundo. A gente está muito animado com as posições que a gente tem. Eu acho que realmente tem chance. Sempre perguntar, e agora, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro? A gente está vendo bastante coisa que a gente gosta para ganhar dinheiro. Então, acho que é um movimento, uma hora bem boa para estar posicionado. Novamente, queria agradecer a confiança e a presença de todos e fique à vontade. Se tiverem mais dúvidas, estamos às ordens. Lucas, obrigado. Thiago, uma honra fazer esse call com você. Que tenham outras vezes. Vale a pena.
Você começa a fazer o meu daqui a pouco também. Junqueira, Bruno, muito obrigado pela participação hoje, obrigado a todos os presentes. Lembrando que a reprise vai estar disponível em conteúdos.xpi.com.br, junto com um resuminho. Nos vemos novamente no call mensal da XP Asset de outubro, primeira quarta-feira do mês, 5 horas da tarde, dia 7 de outubro, já salvem na agenda. Se você está inscrito nesse, você já está inscrito automaticamente no call de outubro. Então, basta salvar na sua agenda e nos vemos lá. Grande abraço para vocês. Tenham um bom final de quinta-feira e bons negócios. Abraço. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal.